E aí, galerinha? Estão com saudade de mim? Tô morrendo de saudade de vocês. Queria estar em sala de aula junto com vocês, mas a gente encontrou aqui uma forma da gente ficar junto, da gente manter essa ligação e para que vocês não percam, né, o embalo, não diminuam o ritmo de estudos de vocês, não é? Vocês estão no momento de preparação para o Enem, para outros vestibulares e a gente não pode perder tempo, não é? Sendo assim, eu, professor Davidson, o professor mais lindo de vocês, não é? Eu vou falar um pouco agora sobre árabes, né? A civilização árabe, sarracena e muçulmana. Esse, pessoal, é o primeiro capítulo de História 2, viu? No livro de vocês. Não esqueçam disso. Olha aqui, ó. É o primeiro conteúdo da História 2 do livro 4 de vocês. Quando a gente fala sobre os árabes, sobre o islamismo de modo geral, pessoal, a gente tem que entender uma coisa. O islamismo é hoje a religião que mais cresce no mundo, né? Tem mais de 1 bilhão e 200 milhões de seguidores. E a gente tem que entender como é que uma religião que surgiu já muito depois da nossa, né, da maioria dos brasileiros, que é o cristianismo, por exemplo, alcançou uma grandiosidade tão grande, né, tão abrangente, se tornando a segunda maior religião do mundo. Quando fala árabes, sarracenos e muçulmanos, de modo geral estamos nos referindo ao mesmo grupo, porque sarraceno, por exemplo, é o nome pelo qual os europeus na Idade Média chamavam aqueles que eram muçulmanos, né? Se bem que nem todo muçulmano é árabe. Mas vamos lá, não é, pessoal? Vamos falar sobre essa sociedade fascinante. Todo mundo aqui já assistiu o Clone? Tá passando no Vivo, viu? Eu tô assistindo. O Lucas, a Jade, o Said, o tio Ábido, né? Quando eu não estou estudando alguma coisa, não estou lendo, eu estou assistindo o Clone. Muito bom, por sinal, viu? Então vamos lá, galerinha. Como é que se dá a história dessa civilização, que tem uma religiosidade muito forte? A gente vê sempre notícias sobre muçulmanos em várias partes do mundo, são alguns dos principais produtores de petróleo. A religião deles também é bastante conhecida por todos nós, mesmo nós não seguindo ela, não é? Mas, de modo geral, são um povo com uma trajetória muito interessante, cara. E o Enem já cobrou questão sobre isso, viu? Já cobrou, então vamos ficar atento aqui, galera. Vamos lá aqui. Vamos primeiro procurar a localização deles aqui no globo. Vejam aqui. Olha como eu sou tecnológico, galera. Prestem atenção. Eu tô blogueiro, eu sou um youtuber. Felipe Neto que se cuide. Olha aqui, ó, a maior parte dos muçulmanos do mundo está nessa parte aí destacada, não é? Porque é aí onde está o berço do islamismo e a sua expansão durante a Idade Média, principalmente. Não é? Olha aí, ó, vamos focar mais um pouquinho. Isso aí é o mundo árabe, né? O mundo muçulmano de modo geral. Olha aqui, aqui é o berço de tudo, né? O que hoje é a Arábia Saudita, né? E aqui estão as duas principais cidades sagradas para o islamismo. Não é? Meca, né, que é a principal cidade sagrada para os muçulmanos, e Medina, né, que é chamada de a cidade do profeta. Mas por que, Davidson, é a cidade do profeta? Já eu vou explicar para vocês. Então aqui a gente já sabe, né, ó, o mundo árabe, Arábia Saudita, olha aqui os vizinhos, tudo produtor de petróleo, não é, pessoal, hoje em dia? Muito legal isso, por sinal. Como é que se dá a história deles antes do islamismo? Olha aqui, pessoal. Olha como eles se organizavam. Eles, né, surgiram na Península Arábica. Deixa eu tentar usar aqui a canetinha de novo. Os alunos ficaram tirando onda por eu estar usando isso aqui, ó. A Península Arábica, que foi essa que a gente acabou de ver, né, onde está a Arábia Saudita, Omã, Iêmen. Antes do islamismo, o islamismo é uma religião monoteísta, não é, galera? Mas antes eles eram politeístas. Olha aí, ó. A Arábia pré-islâmica ela é politeísta. E eles não tinham a unidade política, eles se organizavam em tribos, ó. Não havia a unidade política que nós vemos hoje, por exemplo, entre eles. Eles se dividiam em dois grupos, né? Os árabes do litoral, que viviam em cidades próximas da costa, e tinham também os árabes do deserto, que viviam em torno dos oásis na península, muitas vezes de saques, de pilhagens e tudo mais. Então, olha aí, pessoal, é um povo sem unidade política, né? Eram politeístas, Meca já era um rico centro econômico e religioso, mas olha, eles são um povo muito fragmentado.
eles não têm consigo a ideia de unidade, eles não têm laços de unidade em comum. O que é que vai acontecer? Nesse espaço de tempo, aparece um cabra, né? O Maomé, Mohammed. Aliás, Mohammed é o nome mais comum do mundo, mais do que João, José. Né? O Mohammed, ele, em viagens com familiares, né? Ele pertence a uma dessas tribos, a tribos dos Coroaixitas, e aí ele vai viajar ali pela região da Palestina e vai ter contato com o judaísmo e vai ter contato com o cristianismo. Quando ele volta para a Península Arábica, depois de um tempo casou-se com uma viúva rica, Khadija, né? E passou agora a criar uma nova religião. E aí ele vai fundar o islamismo, o Islã. Religião cujos seguidores, desculpem aqui esse errinho, né? Risca isso aqui, eu não vou... apaga. Religião cujos seguidores são chamados de muçulmanos. Muçulmanos, sim, pessoal. Quem segue o Islã é um muçulmano. Que massa, olha aqui, ó. Pregou que havia apenas um Deus criador, que é Alá. Alá, pessoal, é basicamente Deus pra gente. Sim, pessoal. O Maomé, inclusive, ele cita personagens bíblicos para justificar o Islã. Ele não rejeita a existência do judaísmo nem a existência do cristianismo. Só que ele diz que essas religiões estão corrompidas. Segundo o próprio Maomé, né, lá no Alcorão, que é o principal livro sagrado deles, segundo Maomé, quem fez a revelação a ele de que ele deveria fundar uma nova religião foi o anjo Gabriel. Não é? Aí ele se coloca como descendente de Abraão, por exemplo. No Alcorão é citado Jesus, é citado Moisés. Então ele não rejeita essas religiões anteriores. Então Alá é Deus. Aí o que aconteceu? Em 622, inclusive, pessoal, 622 é o ano 1 do calendário muçulmano. Uma das coisas que eu sempre falo com vocês é que a forma como se mede o tempo é uma convenção social. Cada tempo e cada sociedade tem a sua forma de medir o tempo. Então, o que aconteceu? Em 622, o Maomé chegou lá em Meca, foi lá na Caaba, e disse assim: olha, meu povo, não existem vários deuses, apenas um. Aí o povo: conversa, Maomé. Aí ele: não estou dizendo. Quem é? Cadê esse Deus? Ele: lá. Minha gente, assistam isso e não saiam mostrando para todo mundo, não, senão vão dizer que eu estou doido. Alá. O povo: cadê? Alá é Deus. Esse cara até é doido. Né? Por contrariar os interesses da elite de Meca, o que aconteceu? O Maomé foi expulso de Meca, foi obrigado a deixar Meca. Aqui é um jeitinho bonito de dizer que ele foi expulso, né? E migrou para Yatrib, que futuramente será a cidade de Medina. Sim, a cidade do profeta. Esse episódio é conhecido como Hégira, e como eu disse a vocês, a Hégira marca o início do calendário muçulmano. O ano 1 para eles é o ano 622 para a gente. Olha que legal. Aí, Khadija, a esposa do Maomé, foi a primeira pessoa convertida à religião dele, né? E em 630, o Maomé conseguiu reunir um número significativo de seguidores e conseguiu conquistar Meca. E impôs o islamismo à sociedade. Meu amigo, entenda uma coisa. A história do mundo árabe é antes e depois do Maomé. É antes e depois do islamismo. Por quê, pessoal? Porque o Islã agora vai provocar transformações muito profundas na sociedade arábica. Olha aqui os preceitos do islamismo. Ó. Prega a submissão completa do homem aos preceitos de Alá. Não é? Seus principais preceitos estão escritos no Alcorão, né? Que é o livro sagrado deles. E aqui tem alguns desses princípios básicos. Olha, como crer em Alá como o único Deus e Maomé como o único profeta, pessoal. Não esqueçam disso. O único profeta do mundo árabe, né, do Islã, aliás, é o Maomé. Então, olha aqui, pessoal. O Maomé é seu único profeta. Eles levam isso muito a sério, pessoal. Dentro do Islã é, inclusive, proibido você fazer representações e imagens do Maomé. Eu botei essa daqui, né, mas seria isso aqui seria um pecado, um haram, como diz o pessoal lá em Uclone, né? Eles chamam o pecado de haram. Fazer 5 orações diárias, né? E nessas orações eles têm que estar com a cabeça voltada para Meca, né? Tem que ser generoso com os pobres, que é dar esmolas, né? Tirar uma parte do que se ganha, do que se recebe para fazer caridade. Isso é um princípio básico deles.
Eles têm que cumprir o jejum religioso durante o Ramadã, o mês do Ramadã, durante 30 dias, da hora que o sol nasce à hora que o sol se põe, eles têm que estar em jejum, né? E todo muçulmano tem que fazer o possível para ir pelo menos uma vez na vida, olha aqui, ó, pelo menos uma vez na vida a Meca. Isso é um preceito do islamismo. É claro que eles têm outros, aqui são algumas características. Eles têm, por exemplo, dentro do Alcorão também fala sobre hábitos alimentares, assim como o judaísmo e o cristianismo. Né? A questão de hábitos alimentares, como por exemplo, eles não comem carne de porco. Né? É proibido o consumo de bebida alcoólica por eles. Então, essas são apenas algumas das características. Tem tudo aquilo. O homem pode ter até 7 esposas, desde que ele trate as 7 igualmente e tudo mais. Então, há toda uma construção religiosa em torno disso. Aí, minha gente, prestem atenção. Depois que o Maomé morreu em 632. Aí vão surgir os governos e as disputas e eles vão dar início a uma expansão militar. Sim, com um fundamento religioso. Mas o que eles queriam era apenas difundir o Islã? Não. A religião foi usada como pano de fundo para outras necessidades ou vontades. Como, por exemplo, sempre que a gente pensa no mundo árabe, a gente pensa em deserto. Então, havia poucas terras férteis. A conquista de outros espaços para a expansão da produção agrícola era fundamental. Então, o que mais aqui? Ó? Necessidade de riquezas. Eles queriam ganhar um dinheirinho por fora, ampliação das rotas comerciais, e a gente vai já falar sobre isso. Eles vão dominar uma rota comercial que vai desde a China à Península Ibérica, na Europa, por exemplo. Eliminação das lutas fronteiriças entre eles. Né? Essas são algumas características, algumas necessidades. Olha aqui, ó. Rapaz, eu sou tão tecnológico que olha isso aqui. Após a morte do profeta, assume Abu Bakr, né, o primeiro califa. Viu? Depois da morte do Maomé, o mundo árabe, os muçulmanos passaram a ser governados por califas. Reparem que ele, o primeiro califa, ó, reparem aqui nessa parte em vermelho, ó, reparem que durante o califado dele já há uma expansão, não é? Aí, ó, vem o califa Omar, conquista a Palestina, a Síria, a Pérsia e o Egito. Isso vai provocar uma divisão entre eles, olha aí, ó. Olha aí até onde já se expandiu, até partes da Índia. Olha aqui, ó. Aí vem Uthman, ligado à tribo dos Coroixitas, que é a tribo de origem do Maomé, não é? E persegue os parentes do Maomé. E aí, minha gente, esse processo causa uma fragmentação política, não religiosa. Não religiosa por enquanto. Ó. Com a morte de Uthman, Ali assume o poder, lutando contra o Moivá Omíada lá na Síria. A Síria está aqui, ó, na região da Palestina, pessoal. Ó, mais ou menos por aqui. Olha aí, estão vendo? Rapaz, eu sou tecnológico demais, cara. O Ali foi assassinado, ó, e o Moivá se torna califa. É aqui onde tem a origem do grupo xiita e sunita. Lá no ensino fundamental e muitas vezes, até mesmo no ensino médio, nos cursinhos, a gente tem uma ideia errada dessa diferenciação, porque a gente aprende de uma forma muito resumida dizendo assim: os xiitas são radicais e os sunitas são moderados. E não é bem assim. Olha aqui, por exemplo, o Saddam Hussein do Iraque, ele era sunita. Ele tinha alguma coisa aí moderada. O Estado Islâmico é um grupo com base sunita. Eles parecem ser moderados para vocês? Não. E o que seria esse radicalismo e essa moderação entre xiitas e sunitas? É porque quem é xiita só aceita como seu governante, pessoal, gente que faça parte da árvore genealógica do Maomé. Né? Você tem que ser descendente do Maomé para eles reconhecerem sua autoridade. Já quem é sunita, não. Eles aceitam a autoridade de qualquer um, desde que, segundo eles, essa pessoa tenha sólidas virtudes morais. Aí é uma coisa que pode ser bastante questionável, não é? Em 750, após um levante persa, os abássidas assumem o poder. Reparem que está uma disputa entre eles pelo controle do mundo islâmico. Mas isso não impede, por exemplo, que a expansão continue. Ó. Em 756, Abd al-Rahman, o Abd al-Rahman Omíada foge para a Espanha e funda o Emirado de Córdoba. Olha aqui, pessoal, o que hoje é Portugal e Espanha, durante muito tempo, durante pelo menos 6 séculos, foi ocupado por muçulmanos, tanto que eles deixaram ali muitos vestígios.
E também a gente vai já falar sobre intercâmbio cultural. Pós 750, as conquistas islâmicas ampliaram o maometanismo. Olha aqui, pessoal, todo o norte da África, olha aqui, ó, Índia, Turcomenistão, isso aqui vai até partes da China, para você ter uma ideia da expansão. Olha aí, é um povo que antes era completamente fragmentado, agora se uniu em torno de uma causa e conseguiram uma expansão gigantesca. Numa época, por exemplo, em que se a gente for fazer um paralelo com a Europa vive um período de fragmentação muito grande por causa do feudalismo, né, que ainda está se formando, né, mas a Europa é uma região agora extremamente fragmentada. Nossa, professor, esse assunto é muito massa. Estão entendendo, né? Não é possível que um assunto bom desse aqui... Olha aqui as consequências da expansão islâmica, galera. Olha aqui, ó. Conquistas de novas terras, ampliação comercial e cultural. Isso aqui, olha, isso aqui merece destaque demais, minha gente. Sim. Eu nunca vou acertar usar essa canetinha direito. Não risco aqui não, olha. Prestem atenção aqui, ó. Ampliação comercial e cultural. Os árabes vão ser grandes difusores de cultura. Preste atenção nisso, meu povo. Eles vão ser grandes difusores de cultura. Muitas coisas que adentram a Europa durante a Idade Média se devem aos árabes. A Idade Média, o início da Idade Moderna. Quais, por exemplo? A gente pode falar sobre a medicina, por exemplo. Boa parte da medicina árabe adentra a Europa ali pela Península Ibérica. E por outras regiões, porque os árabes, por exemplo, eles já tratavam fraturas com gesso, eles são considerados os inventores do sabão, eles descobriram causas, né, e aprenderam sobre contágio, por exemplo, de doenças. Eles vão pegar muitas invenções chinesas, por exemplo, vão levar para a Europa, posteriormente, séculos depois, as grandes navegações só são possíveis graças às invenções chinesas. Quem levou as invenções chinesas para a Europa? A bússola, a caravela, o astrolábio. Foram os árabes. Foram os árabes, por exemplo, que levaram ao conhecimento dos europeus a cana-de-açúcar e o açúcar em si. Foram os árabes que levaram aos europeus o café. Sim, o café que era produzido na África, os europeus desconheciam. Eles vão lá e levam isso. Então eles vão ser grandes difusores de cultura, minha gente. Não esqueçam disso. Vão estabelecer rotas comerciais. Posteriormente, vão controlar boa parte da rota da seda. Importação de novas tecnologias, foi o que eu acabei de falar aqui, sobre, por exemplo, a caravela, bússola, astrolábio, por aí vai. Vão se consolidar politicamente em grande parte do mundo. Como eu disse, os árabes foram a ponte entre a cultura antiga oriental e as necessidades do homem moderno. Então, olha, inclusive a questão que já foi cobrada no Enem foi justamente sobre essa contribuição cultural dos árabes para com o Ocidente. Nós devemos muita coisa a eles. Boa parte dessa expansão se dá através da ideia de jihad. O que é a jihad para eles, pessoal? É a Guerra Santa. Sim, pessoal. Se você morrer em nome de Alá, por exemplo, você herdará o paraíso, que para os homens lá é um harém com, se eu não me engano, são 72 virgens. São mais de 70. Mais de 70 virgens. Essa é a ideia de paraíso deles. Você que morre em nome de Allah. Aqueles caras, tipo aqueles homens bomba, essas coisas, eles morrem, segundo a crença deles, em nome de Allah. Então eles acreditam que por fazerem esse sacrifício, eles herdarão o paraíso, né? Diz que lá faz a fila da galera. Eu quero ir, é minha vez e tal. Eu prefiro não arriscar, né? Mas olha aqui, se Allah vos secundar, ninguém poderá vencer-vos. Por outra, se ele vos esquecer, quem, em vez dele, vos ajudará? Que os fiéis se encomendem a Allah. Olha aqui, pessoal. Isso aqui é muito interessante. Nós já abordamos alguns temas principais, né? Nós já falamos sobre a trajetória deles e agora vamos falar sobre a arte. A arte islâmica ela vai se manifestar, por exemplo, na arquitetura, na literatura, na música, nas pinturas. Aqui a gente vai destacar alguns desses pontos, mas todos vocês, por exemplo, já ouviram falar nas 1001 Noites, onde a Sherazade vai contar histórias por 1001 noites,
para não ser morta por o marido, né? Porque o marido casava e matava suas esposas depois de ter a relação sexual com elas. A Sherazade ia lá e ficava contando histórias, entretinha o marido, e ela foi fazendo isso por 1001 noites. Até que depois o seu marido não quis mais matá-la. Oh, que lindo. Olha aqui, pessoal. A arquitetura árabe, por exemplo, ela vai sofrer muitas influências dos povos conquistados por eles, né? Temos persas, por exemplo, o que hoje é a Turquia. Nós vamos ter partes da China, né? A Palestina, o norte da África. Então nós vamos ver muitas contribuições de vários desses povos. Olha aqui. Esses desenhos também fazem parte, né, da arquitetura, da arte dos árabes. Olha aí, ó. Isso aqui, pessoal, essa imagem é de uma pintura renascentista do Rafael Sanzio. Se eu não me engano, o nome dela é Escola de Atenas. E aqui, por exemplo, ele representa um desses contatos que o Ocidente tem com o Oriente, ó, porque é uma característica desse período. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham aprendido e vamos combinar o seguinte, pessoal. Olha, qualquer dúvida, vocês têm o meu contato, não é? Vocês vão agora responder os capítulos do livro, né, sobre o Império Bizantino e sobre os muçulmanos. Numa das nossas próximas aulas eu vou fazer uma revisãozinha sobre esses conteúdos que nós estamos trabalhando em cima de questões, tá bom, galerinha? Então, por hoje, por hora, é só, viu? Não parem de estudar, vamos todo mundo se cuidar, pessoal, pelo amor de Deus, porque eu quero que no futuro a gente possa contar essa história. Vamos falar sobre isso que nós estamos vivendo. Nós vamos até enfeitar, né, para ficar uma coisa mais bonita e dizer, olha, eu sobrevivi a isso. Então, nós somos testemunhas da história, pessoal. Então, fiquem com Deus, tá bom, pessoal? Se cuidem, lavem as mãos e fiquem em casa. Até a próxima, galerinha. Tchau!